Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Vida,
E o Espírito do Senhor foi enviado desde o dia de Pentecostes para estar ao nosso lado. Ele é bem-vindo. Ele não só habita dentro de nós, mas a sua presença é poderosa, principalmente quando estão reunidos os irmãos. E esse é um momento de reunião, é um momento em que estamos ligados para ouvir do Espírito. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Espírito de Deus, oh Espírito Santo, nosso amigo, Espírito, que desce como fogo. Enche-me de novo, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. O Espírito Santo, o poder de Deus, Espírito de Deus, aleluia. Te adoramos, Senhor, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua unção, pelo teu poder, pela tua graça. Aleluia. Graças a Deus. Amém, queridos. Sejam bem-vindos todos que estão aqui na live. Eu queria até explicar algo para vocês. Às vezes eu não consigo, enquanto eu estou fluindo aqui na palavra, eu não consigo muitas vezes ver o que você está falando, né? Então eu queria pedir desculpa a todos porque é mais fácil ter uma interação com perguntas e respostas quando nós temos duas pessoas, tem uma pessoa moderando, né? Então eu até pretendo fazer isso, tá? Mas não agora nessas lives de Salmos da Fé, mas em outro tipo de assunto, talvez escatologia. Vou colocar outra pessoa e aparecer as duas telas, e essa segunda pessoa vai ficar procurando me passar as perguntas, e aí a coisa flui de uma forma diferente. Mas o propósito dessas lives, o Salmo da Fé, não é bem esse de perguntas e respostas, mas sim da gente caminhar, né, pelas revelações do Espírito Santo em cima dos Salmos, tá? E hoje nós vamos continuar os Salmos com mais dois, né? O Salmo 32 e o Salmo 33, tá? E o Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Esse salmo é maravilhoso, ele é repleto de revelação, não é? É um pouco diferente de alguns dos salmos que Davi, não todos, mas de alguns, em que ele começava sempre com aquele clamor e aquela lamentação. Ele aqui já começa com uma atitude de gratidão, mas por conta de um pecado que foi confessado, tá? Então ele está dizendo, e esse é o sentido, e vamos dizer assim, o resumo, né? A condensação desse salmo é: perdão dos pecados traduz em alegria. Perdão dos pecados se traduz em bênção. Perdão dos pecados se traduz em fluir no Senhor, né, no seu Espírito. E essa é a revelação para a nova aliança. Ele fala de que enquanto ele encobriu o pecado, né, ficava envelhecendo os ossos deles. E assim, isso é uma realidade que vale até hoje, né? Quando um cristão comete algum pecado e fica encobrindo esse pecado e não confessa, é exatamente esse mesmo efeito que vem sobre ele. Porque aqui diz que a mão do Senhor pesava de noite e de dia. Algumas pessoas pensam, por causa dessa expressão, que a mão de Deus pesava sobre ele, que a mão de Deus é juízo, mas na verdade nós vemos, né, na Bíblia toda, que mão de Deus sempre é o sinônimo de unção e poder de Deus, né? A mão do Senhor, quando estava operando e está sobre as pessoas, ela é uma mão não de juízo, mas uma mão de cura, de poder, de milagre, de bênção, de unção, amém? Por isso que é melhor querer a mão do Senhor, sim. A mão do Senhor é o poder do Altíssimo, é a destra dele, é onde ele libera toda a sua bênção. Mas o que Davi está querendo dizer aqui, né, e essa é a revelação para a nova aliança, é que a unção de Deus estava sobre ele, né, e era por conta disso mesmo que ele tomava conhecimento do pecado de noite e de dia, e ele se sentiu o quê? Condenado. É muito parecido com o que acontece hoje. Você nasceu de novo, você é a habitação do Espírito de Deus, e quando você guarda um pecado, aquilo vai te dando um mal-estar tremendo, né? Você começa a desanimar, você começa até a questionar da tua própria salvação, você pode chegar num ponto desse. Então é por isso que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Ali quando diz irai-vos e não pequeis, é claro, especificamente no caso de ira, mas isso vale para todo. Não devemos se pôr ao sol ou deixar para outro dia aquilo que deve ser confessado hoje. Se tu cometeste um pecado hoje mesmo já confessa o teu pecado ao Senhor, porque Ele já liberou perdão desde o dia em que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. O perdão e a misericórdia foi liberada sobre a sua vida. Tudo que você precisa fazer é confessar o seu pecado, e a misericórdia do Senhor, que é infinita, que não tem fim, e para nós como os filhos de Deus foi especialmente liberada no dia em que o Senhor Jesus pagou o preço pelo pecado, o resgate das nossas vidas. A misericórdia do Senhor vai agir sobre a sua vida e haverá livramento. Mas enquanto você não confessa o pecado, as coisas ficam difíceis, né? A Bíblia diz lá em Tiago: confessai os vossos pecados para que sejais uns aos outros, para que sejais curados. Então eu preciso explicar isso bem direitinho, tá? Porque algumas pessoas têm caído para dois extremos. E eu quero que você abra bem o coração, porque eu estou falando aqui sobre o perdão de pecados. Abra o coração e presta bastante atenção
para isso que eu vou dizer, porque é muito, mas muito importante mesmo. Claro que tudo da palavra é importante, mas isso talvez seja o motivo de algumas confusões e também pela condenação que o diabo traz sobre a vida das pessoas. Quando o Tiago diz confessar os pecados uns aos outros para que sejam curados, ele está falando ali sobre confessar uns aos outros aquilo que você cometeu com relação ao teu próximo. Amém? Então, se você está falando mal do irmão, se você está com raiva do irmão, se você não perdoa o irmão por alguma coisa, confessa o teu pecado ao irmão, sim, não é para não confessar só a Deus. Como confessar a Deus? Então é por isso que eu digo que há dois extremos aí. Existe um outro lado, há pessoas que são exageradas e acham, tipo o seguinte, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você teve problemas sérios na sua adolescência ou na sua vida adulta mesmo, e você se converteu, ou então foi quando você tinha se convertido, aí logo depois fez bobagens, né? E aí você vive condenado com aquilo, o diabo vem trazendo aquela condenação para você. A quem é que você tem que confessar? Então, alguns irmãos exagerados, aí isso não tem base bíblica, pega esse texto de Tiago que diz, confessai uns aos outros para serem curados, e faz aquele negócio, né? Aqueles tratamentos em Deus, né? E bota duas pessoas e diz, procura um irmão que você confia aí e confessa aquele pecado que você cometeu há 10 anos atrás a ele, e aí o irmão libera perdão sobre você, e aí esse texto de Tiago se cumpre. Isso está errado, irmão, não é assim não, irmão. Se você cometeu um pecado com relação a Deus, ou cometeu um pecado a pessoas que nem sequer nasceram de novo, ou cometeu um pecado de uma pessoa até que já morreu e você está condenado, você não tem nada que procurar uma pessoa para confessar pecado, irmão. Esse é o problema, tem trazido muito problema isso, porque a pessoa confessa a um irmão, né? Aquele irmão pode ou não guardar aquela confissão, pode passar para outro, e aí o estrago é pior, a emenda sai pior do que o soneto, né, meu irmão? A emenda vai ficar pior, não é verdade? Ou talvez o irmão nem conte, mas a pessoa vai ficar o tempo todo, será que aquele irmão contou para a esposa dele, hein? Será que ele... Está entendendo, irmãos? Não é assim que funciona. As coisas de Deus e a palavra de Deus é para libertar, não é para aprisionar. Amém? Então, quando você comete um pecado desse tipo, alguém que já morreu, alguma pessoa que está no mundo, que com certeza não vai nem receber, quando você disser perdão, ele vai rir da sua cara, não é verdade? Ou alguém que, ou com relação a Deus, é um relacionamento, uma coisa sua, do seu, não envolveu pessoas nem nada, qualquer que seja desse tipo de pecado, você tem que confessar diretamente a Deus. Amém? Não é só espalhando para o povo ou procurando alguém para confessar. Então esse é um extremo, tá? O outro extremo é o de dizer que justamente isso, que não tem que confessar pecado. Você tem que confessar pecado sim, mas é a Deus, tá? A Deus, tá? Agora, o outro extremo, se você realmente cometeu pecado contra alguém da igreja, ou está com raiva do irmão, ou alguma coisa aconteceu, você deve confessar o pecado a ele, sim, entendeu? Porque tem gente que vai para o outro extremo e diz, já que é para confessar a Deus, então não tem nada que confessar ao irmão nenhum. Isso é orgulho, irmão, isso está errado. Tem pessoas que ficam se cobrindo, se acobertando nessa, não, porque não é para confessar a irmãos, mas só a Deus, e termina cometendo pecado contra outras pessoas e não confessa pecado a essas pessoas. Amém? Você entendeu? É os dois lados. Quando é alguém que é nascido de novo e que tem o amor de Deus no coração e que entende o que é perdão, essa pessoa você deve procurar ela e confessar pecado sim. Mas se é alguém que está no mundo ou que já morreu, ou é uma coisa particular entre você e Deus, é você que confessa para Deus, irmão. Então, de outro sentido, não haveria sentido nenhum, né? De outra forma, não haveria sentido nenhum dessa expressão de Tiago, de dizer confessai-vos os pecados uns aos outros e seja curado. Nem é um lado, nem é o outro, nem para estar confessando a todo mundo, né? Nem procurar uma pessoa para confessar pecado, nada disso. E nem também é o outro lado, não é para simplesmente botar debaixo do pano e dizer, não, foi uma situação ímpar que houve ali com o Tiago. Não, irmãos, quando você comete algo contra algum irmão, você tem que confessar o pecado sim.
amém? E a cura do Senhor vai ser liberada sobre a sua vida, não que Deus não liberou, mas porque os demônios estão atormentando a tua vida, e essa condenação é que pode trazer o sofrimento. Deus não nos chamou para viver preso a coisa alguma, nem inclusive com relação a perdão que não foi dado, nem foi liberado, amém? Então tenha muito cuidado com isso, confessa os teus pecados ao Senhor, e se você fez algo contra o teu irmão, vai até o teu irmão e reconcilia-te com ele, não é o que a Bíblia diz? Reconcilia-te com ele, e não participa de ceia se você está nessa situação que não confessa pecado e vive com raiva de um irmão. Isso é um perigo, irmãos, é igual a beber e comer veneno, não porque a ceia seja veneno, mas se torna um instrumento de juízo, porque você está esfaqueando, eu gosto desse termo bem forte mesmo, para a pessoa entender, você está esfaqueando espiritualmente o corpo de Cristo. Quando você está com raiva de uma pessoa e guarda a mágoa dela, você está fazendo algo muito sério. Na verdade, alguns cristãos já morreram por causa disso, né? Temos que ter muito cuidado, porque nós somos o corpo de Cristo, e Deus nos chamou para a unidade, para vivermos em amor, e aonde há amor, há compaixão, e aonde há compaixão, há perdão, amém? Perdão, se alguém não te perdoar, você já ficou livre, você já liberou perdão, você já foi livre diante de Deus. A pessoa que guarda mágoa, essa é que fica com problemas sérios para resolver. Então assim ele diz no 6, por causa da confissão do pecado, ele diz no 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Interessante aqui, né? Ele está dizendo que há uma proteção para aqueles que têm comunhão em oração com Deus. Então é por isso que nós dizemos que num momento como esse, no meio dessa pandemia, né, ou dessas quarentenas, é o momento de você estar mais cheio do Espírito, é o momento de você estar mais cheio da palavra, é o momento para você estar mais cheio de comunhão com Deus. E aproveita também, já que está com a tua família, a aumentar os laços familiares, o laço de amor, né, de convivência, e que a tua casa seja, na verdade, o teu púlpito, o lugar onde tu ministra a palavra, para que as pessoas da tua família sejam abençoadas. O versículo 8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, aliás, eu pulei o 7, né? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então ele vem nessa sequência. No versículo 6 diz que o homem piedoso faz súplicas a Deus, né, e encontra ele, e quando as águas transbordarem, quando a tribulação vier, não vai atingir essa pessoa piedosa que vive sempre buscando ao Senhor, né? E aí ele diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia. Ele está falando justamente disso, da alegria que há na vida do Filho de Deus, porque o Filho de Deus é protegido, é guardado. E então no 8 é interessante que já muda o personagem, né? De Davi passa para Deus, que diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. A partir do 8 é Deus falando diretamente através do profeta Davi, né? Davi aqui deixou de estar falando e levantando louvores a Deus, e agora é Deus que está falando através dele, através de uma profecia, dizendo que ele é quem vai guiar. E isso vale não só naquela velha aliança, mas muito mais agora que nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então aqui está falando do Senhor, do Espírito do Senhor que nos guia, irmãos. Então é interessante que esse salmo está garantindo que aquele que tem comunhão com Deus, que confessou os pecados, né, tem comunhão com Deus, ele não só é livre e liberto de situações daninhas de tribulação, mas ele é instruído por Deus para fazer o que é que deve ser feito, é a direção do Espírito. É isso que está falando aqui, ele está falando da direção do Espírito. E ele dá aqui uma repreensão muito dura, e essa repreensão vale para a gente hoje também, irmão. Eu sempre digo isso porque serve não como um orgulho ou presunção, pelo contrário, eu já tive falhas na minha vida, mas eu estou falando assim no sentido de experiência, de testemunho, né? Eu sempre falo isso que eu vou dizer agora. Eu me converti em 1980, e de 1980 para cá eu já vi muita coisa certa, mas muita coisa errada também dentro da igreja, e coisas tristes que aconteceram.
E é por isso que essa repreensão que Deus trata aqui é algo muito sério, que eu já vi acontecer na minha vida, né, no início, e também na vida de outras pessoas. Que diz assim no 9, olha só: não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele está dizendo claramente: não seja como um burro ou como um cavalo que precisa de um cabresto para poder ser dominado. O filho de Deus não deve ser assim, irmãos. Você não precisa de um cabresto, você não precisa, como alguns dizem, aquele irmão era muito assim, assado, precisou Deus colocar ele num leito de enfermidade. Não, Deus não coloca a pessoa no leito de enfermidade. Se a pessoa está no leito de enfermidade, foi um ataque frontal do diabo, talvez até porque a pessoa vivia em pecado, ou cometeu algum, talvez, eu não estou dizendo que toda doença é isso, você está entendendo, pessoal? Eu não estou dizendo que toda doença é isso, mas algum tipo de coisa pode ter. Inclusive, se você pode não ter cometido pecado nenhum, e mesmo assim vem algo contra a sua vida, porque é o confronto de Satanás. É a forma como você reage diante disso é que vai fazer a diferença. Se havia pecado, tem que haver confissão. Se não havia pecado, tem que levantar-se com intrepidez e botar aquilo tudo para fora da sua vida, ou se é do teu corpo, alguma enfermidade, ou financeiro e assim por diante. Mas uma coisa é certa, aqui deixa entender que a pessoa que não é guiada pelo Espírito, ela é como um animal, ela faz o que dá, como diz lá no Nordeste, o que dá na telha, né? O que dá na cabeça, o que dá na cabeça, é o que eu acho é isso e faço aquilo. Mas o Filho de Deus, ele é como o Espírito, ele é guiado pelo Espírito, o vento sopra onde quer, assim é o que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito. A pessoa que realmente está em uma fluência com o Senhor, numa fluência tremenda com o Espírito, né? Numa comunhão, ligado à videira, aquele ramo que está conectado à videira, fluindo com a seiva da própria vida de Deus, é alguém que quando Deus manda faz, é alguém que está procurando obedecer e agradar a Deus, é alguém que está ligado com Deus e não com os seus próprios pensamentos, só faz o que dá na telha, o que acha que deve ser feito. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito, como diz Romanos 8,14, devemos ser guiados pelo Espírito, não devemos ser como o cavalo e a mula que precisa de um cabresto para poder ser guiado, irmãos. Nós não devemos ser assim, amém? Fica sensível, fica aberto à direção do Espírito Santo de Deus e ao que a palavra de Deus te ensina, e aí a tua vida vai ficar muito fácil, sem nenhum peso, a coisa vai ficar muito leve, porque no óleo do Espírito há fluidez, é exatamente como aquela engrenagem, né? De vez em quando você vê que as engrenagens ficam secas, né? Em um ambiente de sequidão. É interessante aqui no Paraná, né? No Mato Grosso do Sul também, né? Mas assim, da região sudeste e sul em diante é que a gente percebe bem as 4 estações. Aqui no Paraná você percebe muito bem as 4 estações, são bem divididas, e é interessante que quando chega no inverno, né, a temperatura fica fria, mas os dias ficam cada vez mais secos. E se você não tiver cuidado de estar lubrificando, inclusive você mesmo, né? Às vezes eu fico com rachado aqui, o braço e tal, e a gente tinha que pôr hidratante, um óleo, alguma coisa desse tipo. Assim, da mesma maneira, o maquinário, você tem que estar sempre lubrificando, senão aquilo emperra, aquilo corta, aquilo quebra, precisa de lubrificação. E assim, da mesma forma, é a vida do Filho de Deus. Você precisa sempre estar no óleo do Espírito, você precisa estar sempre lubrificado para poder fluir. Como é que você vai fluir na direção de Deus se você não está cheio do Espírito Santo? E a gente já falou aqui como é que fica cheio do Espírito Santo, né? Efésios diz, salmodiando a Deus, cantando louvores, hinos, cânticos espirituais, entoando salmos. Essa é a maneira de se encher do Espírito, levantando as mãos. Ontem nós fizemos uma live em que nós dizíamos que você não tem que ter vergonha nenhuma, não é verdade? Porque do jeito que o contrário de fé é medo, também o contrário do enchimento do Espírito é a vergonha, é ficar envergonhado
envergonhado, ficar tímido. Irmãos, no reino de Deus não há lugar para essas timidez, não. Você está diante do teu Deus, do teu Pai, dos Deus Todo-Poderoso. E é por isso que ele diz nesse salmo, essa sequência: havia um pecado que foi confessado, e enquanto ele não confessou, ele estava muito ruim e condenado. A mão de Deus pesava sobre ele, ou seja, a consciência diante da unção que ele não estava agradando a Deus. Mas quando ele confessou, ele diz: olha, é muito bom, bem-aventurado o homem que vai à tua presença. Quando vier a tribulação, ele não será abalado. Aí o Espírito do Senhor, é como se o Espírito do Senhor tivesse tomado Davi, e ele começa a falar o que Deus tinha para falar através de profecia: instruir-te-ei no caminho que te deve seguir, não seja como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. E aí diz finalmente a última parte da repreensão: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Não temas diante dessa situação que está acontecendo agora. A misericórdia do Senhor te assistirá. Como disse o salmo de ontem, ele preserva os fiéis, a misericórdia vai te assistir, porque Deus é o teu Pai, ele é Deus verdadeiro, ele não é uma ideia, ele é o poder, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Antes que houvesse mundo e tudo que você está vendo aí, já existia o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o nosso querido Senhor eterno. Ele sempre existiu e ele é o nosso Pai. E aqui está dizendo que a misericórdia do Senhor vai assistir você, vai cuidar de você, vai guardar de você. E é nesse sentido que ele diz no 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém? Quem procura agradar a Deus só tem que viver em alegria, em louvor, em adoração. Isso não é viver no mundo da lua, como os incrédulos agem. Não é nada disso, não. Viver no mundo da lua, não. É viver no mundo espiritual, que é mais real do que esse aqui. É mais real do que esse. Então, como diz a Bíblia também, né, às vezes há mais sabedoria num velório, tá, do que numa festa de aniversário. A Bíblia diz, não nesses termos, mas bem parecido. Por quê? Porque quando se está num velório, todo mundo vê: rapaz, olha como essa vida é curta, hein? Fulano estava aqui, ora já está ali, que coisa. Aí eles começam a meditar sobre a brevidade da vida, que não importa o que você, o que realmente importa é o que você está semeando para o futuro, né? Então tem aquele filme lá, O Gladiador, que tem uma expressão que é bem baseada na Bíblia, né? Ele diz lá uma expressão no meio do filme, o ator diz assim: o que fazemos aqui repercute por toda a eternidade. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz: o que você está semeando aqui vai te colher alguma coisa para a eternidade. Amém, queridos? Então essa vida é breve, por isso que não vale a pena a gente estar preocupado por timidez, para não se encher do Espírito, ou estar preocupado porque os outros acham que você está no mundo da lua, porque ficou fanático ou alienado. Irmãos, para com isso. Essa é uma forma, é um espírito de intimidação demoníaco que existe aí para intimidar a manifestação do Espírito e o poder de Deus. Mas caia por terra todo o engano de Satanás e seja estabelecida a palavra do Senhor, a casa do Senhor, não só na tua mente, mas também no teu coração. Tu procura dar credibilidade e crer somente no que está escrito na palavra e não nas opiniões das pessoas. Amém? E assim vive feliz e tranquilo aquele que põe a sua vida baseada na prática da palavra e na fé. Amém? E aí vamos para o Salmo 33. É quase uma continuação, porque ele disse no Salmo 32, ele terminou o Salmo 32 dizendo o quê? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. E como é que ele começa o Salmo 33? Ele já começa dizendo isso: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvado. É quase como se ele tivesse continuado, ou como se ele começou a fazer esse salmo baseado no que ele tinha feito no anterior, né? E diz que fica bem louvado. Aos justos, aos filhos de Deus, é da natureza dos filhos de Deus louvar a Deus.
Você precisa entender que um momento na igreja ou no culto, ou até mesmo agora quando nós estamos com violão e cantando, não é um momento para criar um clima. As pessoas têm essa ilusão, essa ideia. O povo no mundo pensa isso, né? O povo do mundo que não conhece o Senhor pensa, olha como eles fazem para criar um clima religioso. E não tem nada a ver com isso. Fica bem aos filhos de Deus louvar a Deus, né? A Bíblia diz também que sacrifício de louvor é o fruto dos lábios de quem confessa Jesus, ou seja, o produto de quem confessa Jesus, o produto que sai na boca é o sacrifício de louvor, a expressão de louvor, a expressão de adoração. Afinal de contas, o nosso Pai não está distante, nosso Pai mora conosco, nosso Pai está nos observando, o nosso Pai é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo está no nosso meio. Nós temos uma comunhão constante por Ele, nós não precisamos estar clamando, Senhor, tenha misericórdia, me ouve aqui. Não, como era na velha aliança, Ele está ouvindo, Ele está no nosso meio. Agora, nesse momento, Ele está falando comigo, Ele está falando com você, e aquilo que está passando no seu coração não passa desapercebido diante de Deus, assim como o que está passando no meu coração agora, amém? Então isso é vida de louvor, isso é vida de adoração, isso é vida de fé, isso é saber e ter consciência de que nós somos o corpo de Cristo, nós estamos ligados ao Senhor, a cabeça está ligada com o corpo, os ramos estão conectados com a videira, amém? Então ele diz assim no versículo 2: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, 3 em diante. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Oh, aleluia! Lá nós vamos ver muitas vezes nesses salmos essa expressão de louvor, de reconhecimento de que a palavra do Senhor é tudo, irmãos. E aí ele diz mais no 5: ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todo o restante do salmo agora, depois a gente medita, tá? Os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Oh, aleluia, glória a Deus. Aqui é um salmo também de confiança. E aqui ele deixa claro que não adianta cavalo, nem exército, nenhum poder natural garante uma vitória, irmãos. Mas somente o Senhor garante a vitória. Esse salmo ele traz muito contido dentro dele a seguinte revelação que vale especialmente para nós na nova aliança. Não é pela a força natural que você consegue. Como diz lá em Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Amém? Não é pelo teu diploma, não é pelo teu conhecimento, não é pelo teu dinheiro, não é pela tua politicagem, não é pelos conhecimentos e os contatos que tu tem, não é pelo do dinheiro que tem na conta. Nada disso garante aquilo que somente o Senhor pode garantir.
E o que o Senhor garante é vida, o que o Senhor garante é cura, o que o Senhor garante é alegria, o que o Senhor garante é paz, o que o Senhor garante é a direção do Espírito Santo. Isso é o que tem aquele que teme ao Senhor. Deixar claro que temor não é ter medo do Senhor, temor é respeitar o Senhor, considerar a sua maravilhosa presença, irmãos. Isso que muitas vezes falta na vida de algumas pessoas. As pessoas não têm temor a Deus, não consideram a presença de Deus. Porque se considerassem a presença de Deus, evitaria de estar, por exemplo, falando mal do próximo. Se considerasse a presença de Deus, evitaria de estar fazendo coisas que não se deve fazer, irmãos. Porque é a presença do Senhor, a consideração com relação à presença do Senhor, que é o chamado temor ao Senhor. E aqui está dizendo muito claramente que Deus livra aqueles que o temem. Versículo 18 é um versículo tremendo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Simplesmente, os olhos do Senhor estão postados sobre aqueles que o amam, que o temem, e Ele está dizendo que por Ele estar olhando para a sua vida, se você teme ao Senhor e se ama Ele de todo o coração e crê no Senhor e crê no que está escrito na palavra, Ele está dizendo que Ele te livra, irmãos. Mas toma muito cuidado com o que você fala. Eu tenho visto, não aqui em Maringá, mas a gente ouve e vê com esse negócio de internet, né, de celular, Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente vê, infelizmente, algumas atitudes de alguns cristãos que ficam com medo e começam a falar que eu tenho que chorar aqui, clamar, porque o negócio está sério e nós estamos sujeitos a tudo isso. Não, você não está sujeito a nada do mundo, você está sujeito ao Espírito de Deus. Agora, se você começar a confessar isso e falar, a tua proteção foi embora, porque você vai viver conforme aquilo que você crê, e você crê aquilo que você fala, e o que você fala é o que está dentro do seu coração, irmãos. O que está dentro do seu coração? É incredulidade? Ou o que está dentro do seu coração é crença, é fé, irmãos? A fé não fica falando, a pessoa que anda em fé não fica falando incredulidade. Esse Covid está aí, vai pegar a gente. Não, irmãos, eu não estou falando que você não deve ter cuidado com relação à limpeza. Mas isso aí não é incredulidade, não. É respeito com relação à vida dos outros, é respeito com relação às leis, tá? Por conta de respeito com relação à vida dos outros que talvez não creiam, ou com relação também ao respeito para com a lei dos homens aqui, que isso Deus nos diz que nós devemos ser fiel, desde que não seja contrário à palavra de Deus. Por causa disso você deve ter cuidado, deve andar de máscara, você deve passar o álcool gel, você deve evitar contatos, por causa disso, não é por incredulidade. Agora você não pode ser contaminado pelo espírito que há no mundo e começar a ficar com medo, desesperado. Estamos sujeitos a todas essas coisas. Você está sujeito àquilo que você fala, você está sujeito àquilo que você crê. Agora, se você vive com medo, você vai estar sujeito a isso mesmo, porque o contrário de fé é medo. Então, pessoal, toma muito cuidado. Toma cuidado de fazer as coisas corretas, mas toma muito mais cuidado de confessar a palavra de Deus. Toma muito mais cuidado de crer no que está escrito aqui, que é na velha aliança. O salmista Davi está falando algo que aponta para realidades da nova aliança, e aqui ele está dizendo que aqueles que temem ao Senhor, Deus pôs os olhos sobre eles, e Ele vai livrar eles no tempo de necessidade, irmãos. Lá em Hebreus fala que por causa do sangue de Jesus, vou fazer um resumo aqui de alguns trechos, por causa do sangue de Jesus foi inaugurado um novo e vivo caminho, que é o que? A presença do Todo-Poderoso. O véu que separava foi rasgado, e lá ele diz para alcançar socorro, graça e socorro em ocasião oportuna, irmãos. Qual é a ocasião oportuna? É no momento da tribulação. Então, resumidamente, o que esse texto de Hebreus está dizendo, além junto com aquilo que ele fala, dizendo que nós estamos vivendo numa superior aliança, comparada com o Velho Testamento, baseada em superiores promessas. Juntando tudo isso, o que é que isso significa? Que nós vivemos numa aliança superior, tá? E que nós temos livre acesso à santíssima presença de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então não temos que ter medo, irmãos. Medo é o contrário de fé.
tá? E mais uma vez eu faço o complemento, assim como timidez e vergonha é o contrário de enchimento do Espírito. Então não seja tímido, seja cheio do Espírito Santo, não seja medroso, seja cheio de fé, haja conforme a fé, nenhum mal vai tocar a tua vida se você crê no que está escrito na palavra de Deus, amém, queridos? Agora também não adianta você dizer que crê, mas você não confessa isso, você não crê nisso. O Salmo aqui está falando, olha, da velha aliança ele estava falando, que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida, irmão. Seja fome, seja escassez, seja perigo ou espada, nada pode acabar com a tua vida. Agora, acaba sim, e alguma coisa pode acontecer se você viver com medo. Não viva com medo, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Como diz esse salmo, não é o cavalo, não é o exército que livra alguém, somente Deus livra a pessoa. Assim como nessa situação atual desse Covid-19, não são as coisas naturais que te livram, mas é a tua fé, né? Porque se você, mesmo que estejas todo limpo, sempre passando álcool gel, com máscara, andando até parecendo um astronauta, se você tem medo, até com aquela roupa de astronauta, irmão, vai entrar doença e vai pegar você, porque o maligno vem para matar, roubar e destruir, e ele está louco para encontrar alguém que seja medroso. É o medo que a morte atua. A morte não atua no Filho de Deus se o Filho de Deus confia no Senhor de todo o coração. Geralmente morte vem por causa do medo ou por causa do pecado. Se você está livre do pecado, presta atenção, o que o diabo vai fazer? O diabo, ele é muito ruim, irmãos, ele é mau, ele é a essência do mal. Ele vai primeiro tentar a tua vida para que você peque de alguma forma, porque pecando você vai dar lugar ao diabo e o diabo vai atacar a sua vida. Se você mantiver a sua vida de fidelidade e não estiver vivendo em pecado, aí ele vai, o segundo plano B do diabo, sabe qual é o plano do B? É rugir como leão, procurando a quem possa devorar. E o que é rugir como leão? É divulgar, vai morrer todo mundo, vai pegar doença, vai fazer isso, vai acabar, vai faltar dinheiro, vai isso, vai aquilo outro, vai nada na tua vida. O mundo pode estar se acabando, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Podia amanhã amanhecer os jornais dizendo: está vindo um cometa aí do tamanho do mundo, vai acabar o mundo todo. Pode ter certeza, irmão. Ainda que um cometa caísse e partisse esse planeta no meio e um fogo comesse, o Senhor te livraria, como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor arrebataria a sua igreja, o Senhor livraria. De alguma coisa aconteceria, irmão, porque nós temos um Pai, querido. Nós temos um Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o Criador do universo. Você já parou para olhar o universo? Aqui está noite já. Você olha para lá, vê tantas estrelas. Você sabia que o que você vê de noite aqui não é 0,1% do universo? Você já parou para pensar isso? Quando você põe um binóculo ou põe um telescópio e vai olhar, eu já passei noites vendo telescópio, irmão. Você olha assim, é tanta estrela, cada estrela daquela é um sol, irmão. Você já parou para pensar nisso? Existem bilhões de galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 500 milhões de sóis, irmão. 500 bilhões de sóis. 500 bilhões de sóis e mais de 1 bilhão de galáxias com 400 a 500 bilhões de sóis. Você já parou para pensar num negócio desse? É de dar um tilt na cabeça. E esse Deus Todo-Poderoso que disse: haja luz e houve luz, Ele é o nosso Pai, irmãos. Não dê ouvidos às bagatelas, às mentiras de Satanás. Você não será destruído. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? Tome uma atitude de intrepidez. Oh, aleluia. Eu não estou com raiva de ninguém, irmãos. Eu só estou falando aqui uma coisa séria, porque a coisa mais importante nesses dias, tá? Presta atenção. Presta atenção, tudo é importante, tá? Andar em amor, em unidade, o que eu falei ainda agora aqui, perdão para ficar limpo diante de Deus, né? Longe do pecado, tudo isso é importante, amém? Andar em fé, porque fé também, a palavra pistis significa fé e fidelidade, ou seja, não está desvinculado à crença da santificação, amém? Presta atenção. Porque esse é o motivo que alguns já se arrebentaram por aí, e você vê, aquela pessoa não fala em fé, mas será que está andando em santificação? Santificação, fé e fidelidade fazem parte da mesma palavra, piste. Tudo isso aqui é importante e faz parte de um conjunto, mas nesses tempos que nós estamos vivendo,
Eu já venho dizendo há mais, faz uns 10 anos que eu venho dizendo isso, irmão. E agora está se cumprindo. E está aqui para pior, tá? Preste atenção. A coisa mais importante que um filho de Deus deve ter no seu coração hoje é a convicção da sua autoridade espiritual. Amém? É a mais importante. Com essa convicção de autoridade espiritual, você vai estar plenamente convicto que nada, absolutamente nada, vai te causar dano. Você estará absolutamente convicto que nada, absolutamente nada te causará dano. Não é o que diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19? Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Não é verdade que a Bíblia diz isso? E quando diz todo o poder do maligno, irmão. A convicção, isso é o que é mais importante agora, essa convicção de autoridade espiritual. Por quê? Porque essa convicção de autoridade espiritual é que vai fazer você andar em intrepidez diante dessa doença que está aí. Essa convicção de autoridade espiritual é que vai fazer você estar convicto e agir em autoridade contra esse espírito maligno de intimidação que existe por aí. Essa convicção de poder e autoridade é que vai fazer você botar para fora da sua casa espírito de prostituição, espírito de miséria, de morte e de tudo que não presta. Essa convicção e essa autoridade, irmãos, é que vai fazer você andar altaneiramente como a corça, irmão. Como a corça suspira feita pelas águas, assim vai ser a tua vida, suspirando com o Senhor, ou como diz naquele Abacuque, com os pés como da corça, com a ligeireza da corça, andando altaneiramente, irmãos. Isso é convicção de autoridade espiritual. Esse é, além de tudo aquilo que eu falei, amor, consagração, adoração, fé, tudo isso aí faz parte do conjunto e está ligado, e tudo isso aí é que dá substância à autoridade espiritual. Mas o assunto mais importante hoje, irmãos, é autoridade espiritual. Você tem que estar convicto de quem você é, do que você tem, do que você pode, amém? E de que o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, opera em nós que cremos. Está lá em Efésios capítulo 1. Esse mesmo poder, Deus, Criador de Deus, que disse haja luz e houve luz, Ele falou pela sua palavra. A voz do Senhor é poderosa, despede chamas de fogo. Essa voz do Senhor, ela foi com convicção, porque o poder de Deus operou, irmãos, quando Ele falou em fé. Então essa convicção de autoridade espiritual é o assunto mais importante agora, irmão. Porque, veja, as pessoas estão cada um nas suas casas durante muito tempo do dia, como é que você vai viver uma vida de vitória, irmão, se não for através da fé e da autoridade espiritual diante de toda e qualquer situação? Amém? Então, eu sei que todos os assuntos são importantes, até porque eu falo muito aqui, inclusive nesses salmos, mas presta muito atenção. Faz uns 10 anos que eu venho falando sobre isso, pessoal. Convicção de autoridade espiritual, irmãos. Autoridade espiritual. Você não pode baixar a sua cabeça e ficar como um coitadinho. O que é que eu posso fazer? Veio essa doença aí. Ou o que é que eu posso fazer? E eu tive esse problema espiritual. Ou eu tive aquele problema financeiro. Ou o que é que eu posso fazer? As pessoas não me amam. Irmão, você tem que parar com isso. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, com a unção do Espírito Santo, uma unção poderosa que despedaça jugo, está sobre a sua vida. Não é só sobre os 5 dons ministeriais, não, irmão. Está sobre toda a igreja, porque a Bíblia diz que os que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E de onde vem isso se não for pela intrepidez e ousadia e fé no poder do Espírito Santo, irmãos? É os que creem, não é os pastores, nem os apóstolos, os que creem, irmãos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem autoridade espiritual contra serpentes e escorpiões e contra todo o poder do maligno. Se um vizinho chegar, tem uma pessoa aqui endemoniada quebrando tudo, vá para cima e bota aquele demônio para fora. Deixe de ser medroso e medrosa, irmão. Vá para cima, porque demônio nenhum pode tocar a sua vida. Demônio nenhum pode tocar a sua vida se você ama a Deus, se você confia no Senhor de todo o coração. Aleluia, glória a Deus. O diabo, ele fica como um leão ao derredor. Agora veja que essa expressão lá de Pedro diz, ele fica como um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar ou destruir. Quem é que ele pode tragar? Os animais da manada que estão mais fraquinhos.
Ou seja, aqueles que têm medinho, aqueles que não têm nada, aqueles que acham que não serve para nada, aqueles que eu estou com medo, eu estou preocupado com essa enfermidade. Os animais fraquinhos, irmãos, aquela ovelhinha da manada que está fraca. O que é que você tem que fazer, irmão? Eu queria ficar chorando e dizer: o que é que eu posso fazer? Eu sou uma ovelhinha pequena de Jesus e eu sou tão fraquinho. Nada disso, você não é fraquinho, nada. O menor no reino de Deus é grandemente poderoso. Não foi o que Jesus Cristo disse? Ele falou a respeito de João Batista, aquele homem de Deus, profeta, que andava com couro de camelo, vestido daquele jeito rústico, e bradando, preparar o caminho do Senhor, E o que Jesus Cristo disse? Ele disse: ele foi o maior profeta que houve. E aí Jesus disse: todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja que revelação poderosa. Ele está dizendo que a menor ovelhinha do reino de Deus tem poder e unção mais do que João Batista, irmão. Por quê? Porque Jesus conquistou esse direito na cruz do Calvário, quando ele pagou o preço e ele foi ressuscitado, irmãos. Ele pagou o preço no nosso lugar e ele foi ressuscitado. Ele levou o sangue que ele tinha derramado para um tabernáculo não feito por mãos humanas lá no céu, do qual o que foi feito aqui era só uma figura daquele, irmãos. E ali era o sangue da nova aliança, da aliança da expiação pelos nossos pecados. E depois o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecoste, e o Espírito Santo está no nosso meio, irmãos. Não existe poder maior do que esse que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder do Espírito Santo está comigo, está com você. Tudo que você precisa é crer e não andar como uma ovelhinha fraquinha que está andando em pecado ou com medo, irmãos, porque o diabo está procurando quem é que ele pode tragar. Se as ovelhas todas tomarem consciência de que eles são em Cristo Jesus, do que ele pode e do que eles têm, o diabo não vai tocar, irmãos. 1 João capítulo 5 versículo 18 diz: o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não vai tocar a sua vida, se você viver essa vida de fidelidade, mas acima de tudo, intrepidez espiritual, sabendo que o poder do Espírito Santo já foi derramado sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida essa convicção poderosa do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que estão assistindo aqui e os que vão assistir depois. Em nome de Jesus eu declaro destravamento espiritual, que eles abram os olhos do Espírito, sejam abertos. Claro que, como Paulo orou aos Efésios, eu declaro sobre a sua vida espírito de sabedoria e de revelação, para que você entenda a esperança do seu chamamento, quando você foi chamado por Jesus, e com a riqueza da glória da herança do que você tem em Cristo, e também que você entenda a suprema grandeza do poder de Deus que operou em Cristo Jesus e que opera em nós que cremos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo-o ficar assentado à direita de Deus, irmãos. Esse é o poder que está reservado para a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Eu declaro isso na sua vida e você vai ver que a sua vida vai dar uma reviravolta. Acabou, hoje é o último dia. Se você não tinha essa revelação vai cair hoje no seu coração e vai fazer morada no seu coração. A partir de hoje é um novo dia e nunca mais você será o mesmo. É assim que eu declaro, em nome de Jesus. É assim que eu creio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esses são os 2 salmos de hoje. Sejam abençoados praticando essa palavra. Creia no Senhor, creia no que está escrito na palavra, decida crer no que está aqui, confesse o que está aqui e ande em autoridade espiritual. Amém? Seja abençoado.